Vamos lá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai ver esta aula, que é a aula do Clube do Livro. A gente está falando de poder do agora, que é um negócio complicado e fácil. Só que é complicado para você entender no nível da sua mente e é fácil para você entender no nível da sua existência, do seu estado de ser. A gente está iniciando o capítulo 3 e ele é absurdo de transformador, tá? Antes da gente começar essa discussão do capítulo 3, eu quero te fazer um pedido para você que está ouvindo essa aula. Eu quero que você anote, que você registre em palavras soltas, tá? Seja o que for que surgir na sua mente enquanto você está ouvindo a gente, em momentos que as meninas forem parar para fazer pergunta, porque pode fazer pergunta. Se você quer ver a aula ao vivo, já fala aqui embaixo, a gente manda o link. Escreve o que você tem de percepção daquilo que você ouviu. Quando você ouviu alguma coisa que te toque. Uma palavra que represente o seu entendimento. Por que eu falo para você fazer isso neste momento? Estou falando neste capítulo e de uma forma muito intencional, tá? Porque quando você faz isso, você não só registra, né, em algum formato o que você está trazendo para sua mente de entendimento, mas você também avisa neurologicamente para você que o que você está ouvindo é de grande importância, tá? Quando você escreve, nominando, sintetizando com uma palavra ou duas o que você está ouvindo, você grava isso, você cria uma nova conexão neural com isso, e isso é muito importante. Como a gente vai falar de uma coisa muito profunda, que é sobre buscar o seu interior fora da sua mente, é muito importante esse tipo de presença, tá? Uma coisa que o Eckhart Tolle, que é o autor desse livro, faz e que eu acho importante trazer, e ele cita nesse capítulo, é o seguinte: em muitos momentos, quando você vai ler O Poder do Agora, você percebe uma certa repetição. Por exemplo, a palavra agora aparece muitas vezes aqui dentro do livro, obviamente, porque é o título do livro, é o tema central, mas não é à toa, tá? O que ele faz conosco de uma forma muito intencional? Ele traz um segmento, ele traz um reforço de repetição necessário para que você absorva a informação que ele está passando. Nesse capítulo, principalmente, agora no começo, ele traz uma chave muito poderosa para nós, tá? Qual que é a chave que ele inicia o capítulo fazendo? Que o poder do agora, que o sentimento de presença, o estado de presença, o estado de ser em presença, ele não consegue ser entendido com a mente. E isso, por si, já bate de frente com uma crença que todos nós temos. E aí eu vou fazer uma aspas, tá, em relação à crença. Eu falei sobre isso em um vídeo, inclusive, que eu deixei disponível no YouTube hoje. E também fiz uma live a respeito, que é: gente, nem tudo é crença limitante. Pelo amor de Deus, a gente está numa fase que a frasezinha crença limitante deve estar pendurada em algum poste, igual o cara que faz amarração em 5 dias. De tão assim que o negócio tá. Tipo, quebra sua crença em tantos dias, né? Que é um negócio assim, tô vendendo na feira, vem em mim, entendeu? Nem tudo é uma crença limitante, tá? A grande principal diferença que você precisa de compreender é a que ponto isso te afeta e aonde esse sentimento está em você. Por quê? Quando a gente passa a entender tudo com foco da mente, nós não temos profundidade. Presta atenção no que eu vou falar, que isso também vai bater com uma crença sua. Você não desenvolve, não busca, não absorve, não possui sabedoria com a mente. Nunca. Olha que loucura isso. É impossível você ter sabedoria com a sua mente. Impossível. Sabedoria
faz parte de um estado de consciência e acesso. Por isso que ele, de forma muito estratégica e intencional, e eu gosto tanto dele, porque ele traz isso em gotas. E ele vai te levando a essa conclusão. O que a gente está fazendo aqui é o intensivão do autor, porque eu estou trazendo os conceitos para você coletados, tá? E olha a palavra que eu usei: conceitos. O que é um conceito? É um conjunto de informações minhas, que para mim não são conceitos, são a minha perspectiva, o meu conhecimento. Mas quando eu levo isso para você, eu estou levando o meu conceito. Entende isso? Então, essa é uma das grandes diferenças que a gente precisa de começar a absorver antes de começar a entrar nesse capítulo. Qual que é a essência da mente? É o raciocínio, é o julgamento, é a criação. Não é? Qual que é a essência da mente? É a criação. E aí eu vou começar com uma frase que, na primeira vez que eu li esse livro, para lá de Marrakech de alguns anos, tá? Eu digo que o meu, inclusive, gente, eu tô a prestes de comprar outro, porque, assim, tem que ficar, às vezes tem que ficar um negócio mais bonitinho, né, mais apresentável, mas o meu tá meio empenado já. Mas ele traz uma provocação forte, que eu quero que você ouça com presença, que é a seguinte: quando a primeira pergunta entra no livro, que é assim, ó: sinto que ainda tenho muito a aprender sobre as atividades de minha mente antes de poder chegar a algum lugar próximo da consciência ou da iluminação espiritual. Qual que é a resposta do True? Não, não tem. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. Nunca você irá conseguir resolver problemas da mente no nível da mente. Juliana, peraí, vamos lá. Tá confusa essa conversa. Como é que ele coloca o negócio desse? Como é que eu não vou solucionar o problema no nível da mente, o problema da mente? Isso vai contra tudo que eu aprendi. Afinal de contas, eu fui educado no meu sistema escolar com grade sinal para padronizar tudo, vestindo o meu uniforme, olhando a autoridade do meu professor, entendendo na minha casa que eu preciso de raciocinar. Pensa, menina, era a frase que eu mais ouvia. Daí você tá querendo me dizer que a minha mente não resolve problema? Pô, peraí. Ah lá. Não é assim que funciona. Você quer que eu resolva com o quê? Com o meu braço? Você tá entendendo? Com o que eu vou resolver? Com as minhas perninhas? Com o que eu vou resolver os problemas da mente? Não, você vai precisar de entender isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Se vocês não estiverem conseguindo ver, eu aproximo daqui que eu vou ficar. Quem tá vendo esse vídeo no gravado, não se assuste aqui que o negócio não tem edição, tá? Vai ser desse jeito mesmo, é cru o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho a minha mente, certo? Tá vendo ou não tá? Alguém me dá um joinha? Dá para ver legal? Então tá bom. Eu tenho a minha mente. A minha mente criadora. Criadora de, vou usar uma palavrinha para se divertir aqui, ó, de BOs, né? Criadora de problemas, boletim de ocorrência, uma gíria de pessoas acima de 4.0, por favor, me respeitem, tá? Então, criadora de POs. E aí, o que acontece? Ela vive em um estágio, tá, de criação, certo? Por que eu não vou conseguir resolver os problemas da mente ao nível da mente? Por que eu não vou conseguir resolver os problemas da mente ao nível da mente? Porque a minha mente consciente vai criar e recriar novos problemas, porque ela alimenta e ela vive de um ego, que a gente já conversou que é minhas experiências, vivências, traumas, relações, pensamentos, é o conceito do eu.
que eu tenho e acredito ser. Entende? O que acontece? Quando ela faz isso, gente, quase que eu apaguei o quadro com o microfone. Tô boa, né? Quando ela faz isso, ela não resolve os problemas, por quê? Ela cria mais situações. Não, Juliana, mas não é bem assim, ela até me dá umas saídas, né? E aí, o que o autor traz para nós, que eu concordo em número, grau e gênero? A sua mente, ela vai desenvolver novas histórias alimentadas pelas histórias do problema. Porque ela quer se manter em criação. Se ela cria a partir do problema, o que você acha que ela vai criar dentro do seu problema? Mais problema. Mais histórias. Disfarçadas de soluções e de caminhos. Porque você não vai criar só uma história dentro de um problema. Você cria só uma história dentro de problema? Fala real para mim aqui agora. Vamos lá. Rasga o véu. Claro que não. Claro que não. Vamos supor que você criar um problemão agora, tá? Você tá com alguém te cobrando. Tá? A pessoa tá te cobrando, tá lá no seu pé, né? Que você não fez isso, era para tal dia. Você não fez. É um problema. Fato, certo? Você tá com a mente ali. Pô, mas eu não fiz. Mas também, né? Olha a situação que eu. Ó, uma história. Não, mas também, caramba, puxa, eu podia ter entregado. Outra história. Caramba, mas eu, assim, eu posso tentar conversar. Será que eu consigo entregar tal coisa? Se eu entregar mais para poder resolver outra história. Nenhuma delas está dentro do momento presente. Nenhuma delas está dentro do momento presente. O que você está fazendo? Você está criando, e a gente na última aula, se você não viu, corre lá para ver, que está disponível, um tempo psicológico. Você está criando tempo para você. Como que eu crio tempo? Eu crio tempo com essa fórmula aqui que eu vou passar para vocês agora. Ó. Uma fórmula de criação do tempo. Vocês vão sair aqui meio que com a fórmula de como criar tempo, né? Você já cria, mas não sabe. Como que eu crio um tempo psicológico? Eu tenho o meu passado e eu tenho o meu futuro, certo? Quando eu estou com a mente dentro disso, eu crio um tempo psicológico com as histórias que a minha mente cria aqui dentro. Eu crio um tempo psicológico. Com esse tempo psicológico, eu fico dentro dele. No agora. Olha que interessante isso aqui, ó. O agora está aqui, ó. O agora está aqui. Mas eu consigo perceber a minha vida e o que está acontecendo agora quando eu fico nas histórias da minha cabeça, no meu passado e no meu futuro? Não. Não consigo. E o que acontece com o meu BO de alguém que falou que eu não entreguei no prazo? A pessoa, olha o termo que eu usei, falou. Falou no passado. Um fato do passado, correto? Que eu estou criando histórias para tentar resolver no futuro, correto? Quando eu trago a fala da pessoa para o meu presente, eu estou trazendo ela para o agora. Não estou? Então, eu peguei algo que já não existia mais e fiz o quê? Joguei para agora. Eu atravessei o agora e continuei em uma historinha que a minha cabeça contou. Porque eu estou contando uma história para minha cabeça para ir para o futuro. E o que acontece com o meu estado de presença no agora?
O que acontece onde a vida acontece? Nada. Nada acontece. Mas, com essa fórmula aqui, eu tenho um resultado. Toda fórmula tem que ter um resultado, não tem? Essa também tem. Ju, o resultado não é o tempo psicológico que eu criei? Não, o resultado final é esse aqui, ó. Eu vou escrever bem grande, inclusive. Sofrimento. É isso aqui o resultado. Sofrimento. Angústia. Ansiedade. Projeção. Falta de foco. Procrastinação. Medo. Insegurança. Necessidade de aprovação. Validação. Que estão como resultados desse tempo psicológico aqui que eu criei. Desse tempo psicológico. Vamos avançar no capítulo? Vou trazer para vocês, eu vou trazer exemplos muito práticos. Vocês vão olhar com literalmente os olhos da consciência para muita coisa que vocês estão criando, tá? Vamos lá. Ele traz ainda no início, na página 49 para quem tem o livro, tá? Já entendemos a mecânica básica do estado de inconsciência, porque isso daqui eu tô consciente de ser quando eu tô aqui no tempo psicológico? Não. Eu estou fora do agora. Eu estou na projeção. Eu estou em algo que não existe. Por quê? Porque assim como a lua não tem luz própria, eu só consigo enxergar quando ela está iluminada pelo sol. O passado não existe, o futuro não existe. Certo? Então, se eu trouxe a minha vida o passado e trouxe o futuro no meu agora, eu não enxergo o meu agora e vivo dentro disso que não existe. Por quê? Porque eu joguei a luz para dentro disso agora. Então ele traz assim, ó. Ou seja, quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, o ego, que é um substituto do nosso verdadeiro eu interior, enraizado no ser. Passamos a ser um ramo cortado da videira. Dentro do Clube do Maestria Consciente, a gente vai ter uma aula de ramo cortado da videira, que vai para além do que eu já passei em outras mentorias. Mas que a essência é a seguinte: se você não se conecta com o agora, o que acontece com você? Se você não está conectado com o agora, você não está conectado com isso aqui, ó, com a vida. A desconexão com a vida por você se projetar num tempo psicológico te leva a perceber a sua vida como vazia, como desconectada. Por você não conseguir se sentir conectado, você tem a sensação de perda. E é a famosa frustração de perda que chega quando você vem a uma altura da sua vida e que você não percebe o ano que passou e você não sabe o que você fez. E aí começa a contar a história para sua mente. Quando você não percebe que a sua vida passou e você não entende o que você construiu. Porque onde você estava? Sabe aquela sensação? Eu estava onde? Que eu já tô aqui no mês 5 de 2025 e eu tava onde até o mês, cadê o mês 1, mês 2, mês, que eu tava fazendo? Eu tava onde? Quem nunca teve essa sensação? Por que você tem essa sensação? Você foi lesada. Você foi tomada. Te roubaram. O que você tem de mais precioso que é o seu tempo, a sua vida. Por que isso aconteceu? Você estava vivendo tempo psicológico. Do quê? Você consegue parar para pensar do que agora?
Quer jogar a luz do sol em cima da lua agora? Vamos lá. Vamos desenrolar. Onde é que você estava na sua vida que te faltou vida? Onde você estava na sua vida que te faltou vida? Por quê? Juliana, se o passado não existe. Existe passado, gente? Não, Juliana, existe, pô. Pelo amor de Deus, minha mãe e meu pai fizeram, eu tô aqui. Existe passado, como que não existe? Não, não existe. Existe futuro? Não. Quando você viver o futuro, você vai estar vivendo ele quando? Responde para mim. Quando? No agora. Quando você viveu o seu passado, você estava vivendo ele quando? No agora. Qual que é a sua diferença para o que você está ouvindo aqui para o resto da sua vida? Se te faltou vida e presença no agora, nesses momentos, você se sente desconectado com a vida. E essa é a questão que te joga para a Terra de novo. Essa é a questão que incomoda as sociedades, essa é a questão que incomoda a humanidade. A gente vai responder uma pergunta nesse momento, nesses momentos, no presente que ela precisar de ter, que eu quero que você comece a se fazer já, tá? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da vida? A vida não tem sentido. A vida não tem sentido. O sentido da vida é a vida. Eu atribuo o sentido da vida. Você atribui o seu sentido da vida. Quando você se sente desconectado do agora, ela não tem sentido. Porque você está ali, ó, no tempo psicológico da sua vida. Você está desconectado. É na ausência de sentido de vida que eu tenho também uma ausência de propósito, Juliana? É. É na ausência da percepção de que a vida não tem sentido, eu atribuo o meu sentido com o meu desejo pela vida, que eu encontro o meu motivo para viver? É. Esse é o problema que se enraiza no ser humano e que pode levar ele a decisões drásticas e muito tristes, como a gente sabe que pode acontecer. Sim, é esse o problema. Eu avisei que esse capítulo era pesado. Eu falei. Ele é denso. Vamos prosseguir. Para quem tem o livro, eu vou trazer para vocês a página 51. E para quem tem, eu sugiro que vocês aproveitem o S que ele coloca no final de cada capítulo e use isso depois para refletir sobre essa parte, tá? Profundamente. Essa pergunta que ele é feita para nós, é possível que você enxergue outras coisas nela, tá? E é muito importante que você realmente enxergue, mas traz o seu sentido dentro do que eu dei na orientação no começo da aula, anota aí para você, tá? Mas sem o tempo, porque a gente está falando aqui que você não pode criar tempo psicológico, né, gente? Então vamos lá. Mas sem o tempo, qual seria a razão de nossa existência? Não teríamos objetivos a alcançar, nem mesmo saberíamos quem somos. O tempo é algo precioso e acho que precisamos aprender a utilizá-lo com sabedoria em vez de desperdiçá-lo. Ele faz uma afirmação, a pessoa que conversa com o Troll. Olha a resposta dele, e a gente vai refletir sobre ela. O tempo não tem nada de precioso, porque é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, o agora. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe.
Por que o agora é a coisa mais importante que existe? Primeiramente, porque é a única coisa. É tudo que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a vida. O único fator permanente, constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que nossa vida não fosse agora. Nem haverá. Em segundo lugar, o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É o nosso único ponto de acesso para a área atemporal, amorfa do ser. Vamos entender isso aqui agora. No agora. O que ele está dizendo aqui? Todo o meu passado e o meu futuro, e ele vai avançar nas próximas páginas em relação a isso, vocês podem ler depois para poder refletir com mais calma, tá? Estabelece a minha condição de vida. É preciso que a gente entenda que a minha condição de vida não é a minha vida. A minha condição de vida ela é formada pelo meu passado e com a minha projeção no meu futuro dentro de um tempo psicológico. São as condições que eu mentalmente estabeleço dentro da minha vida. O agora é um ponto fora disso. Por isso que o agora não é tempo, ele é presença. E nada consegue acontecer fora dele. Quando você tinha 5 anos no agora, você estava presente naquele momento com 5 anos no agora, naquele momento. A sua vida nunca aconteceu fora do agora. Quando você morrer, você vai morrer quando? No agora. Certo? Santo Agostinho falava uma coisa que é um despertar de consciência e pouca gente consegue refletir sobre isso com sabedoria. Ele tinha uma... Santo Agostinho, para quem não sabe, gente, foi um dos maiores filósofos do mundo. Ele tem livros que, sinceramente, para você trazer uma reflexão para sua vida, é capaz de você ficar, tipo, uns 3 anos numa página só, se bestar. É um negócio, né? Ele traz uma fase que ele diz que a morte deve ser nossa companheira inseparável. E no contexto de onde ele fala isso, ele diz que é dessa forma que nós entendemos o contexto da vida. O que ele está dizendo? Que se você não entender que só existe o que você vive no agora, e muitas vezes você precisa de fazer isso pensando na sua morte, você não vive e te falta vida na vida e vem a desconexão. Você cria tempo psicológico na sua cabeça e você sai do momento presente e você perde a sua vida. Se eu fizer uma pergunta para, pode falar, Ângela. Eu falo que agora, depois de anos, né, que eu entendo quando eu tive síndrome do pânico, que eu não vivia, eu só viajava. É lindo você falar isso. Que importante. Parabéns e obrigada por compartilhar, tá? Isso. Por quê? O que é o tempo psicológico que a Ângela acabou de definir? Sofrimento. Sofrimento. Por quê? Você cria com a mente problemas, achando que está resolvendo os problemas que a sua mente continua criando. E você alimenta algo que a gente não consegue entrar muito a fundo aqui, mas na mentoria a gente vai entrar, que é o corpo de dor e como quebrá-lo, literalmente. Seu corpo de dor, ele se alimenta dos seus sentimentos, que criam reforços para o seu ego, que alimenta e cria novos pensamentos com a sua mente e te levam para um lugar de sofrimento. Pode falar, Ângela. Cria mesmo, porque eu criei doença que eu não tinha e eu sentia. Na antiguidade existia um termo que se chamava, talvez algumas pessoas já devem ter ouvido, miasmas. Já ouviram falar? Né? O que é isso? É um conjunto. Hoje, a ciência, a neurociência, e quando eu estava estudando sobre somatização e neurociência, são tantos processos neurológicos, né? Porque a neurociência pega muito essa questão da fisiologia e, enfim, muito técnica coisa, né?
E eu só vinha uma coisa na minha cabeça, ó, banzo é um termo escravo, tá? Que é um termo muito antigo também, principalmente de origem, de pessoas de origem africana, costumam usar na época dos escravos. Os escravos, quando eram transferidos para cá. Estou fazendo uma pausa aqui, gente, para quem está ouvindo, mas é um conhecimento que agrega para você entender o poder do agora dentro da visão do Troll, tá? Eu estou trazendo conhecimento que eu precisei de adquirir para poder entender o que eu estou falando para vocês, tá? O que acontecia quando os escravos chegavam aqui nos navios negreiros, né, no absurdo sofrimento, salubridade, enfim, não vem ao caso. Muitos deles eram colocados e alocados em fazendas para trabalhar, e alguns morriam em poucos meses, né? Ou em um período curto de tempo sem explicação nenhuma, porque afinal de contas os dentes tinham sido avaliados, as canelas estavam ok, os braços estavam firmes, né? A saúde estava ok para ser comprado, mas ao serem levados para a fazenda, eles morriam, e eles morriam de banzo, que era uma tristeza profunda. Era um mergulho na mente, tentando resolver os problemas da mente com o sofrimento todo arrastado, gigantesco, monstruoso, de ser tirado de sua terra de liberdade para ser trago para cá, né? Que a gente sabe basicamente como que foi esse sofrimento. Então, eles morriam sem explicação, eles somatizavam, porque a gente hoje é fino, né? Então, a gente estudou um pouco, a gente trouxe um termo novo de somatização. Somatização. O que é somatização? Vamos entender no poder do agora? Somatização é o quê? É viver fora. É que minha caneta está até falando. É viver fora da vida. O que é somatização? O que é uma pessoa ansiosa? Né? Eu acho interessante, eu fiz dois atendimentos hoje, os dois estavam com um perfil muito parecido. E aí, uma pergunta que eu gosto e faço muito para mim, para o espelho, e para muitas vezes em repetição me define você. Né? É importante a gente trazer isso. Me define você. Qual que é o seu conceito de você? Né? Eu ouvi nas duas pessoas que eu atendi, eu ouvi assim, ó, sou ansiosa. O que a pessoa estava falando? Sou ansiosa. Presta atenção nisso aqui. Se você diz sou ansiosa, o que você está fazendo? Você está vivendo dentro do seu tempo psicológico, completamente. Para você, não existe, não existe o agora. Porque você só consegue enxergar isso aqui, ó. Você só consegue enxergar isso. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas vão passar a vida sem ter vida? Já pararam para pensar nisso? Em algum momento? E aí eu vou chamar você que está vendo essa aula para responsabilidade agora. Existe um grande problema de você adquirir conhecimento que precede a experiência, que vocês vão experimentar agora. Quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem. O quanto do que você está ouvindo aqui você está levando? O quanto do que você está ouvindo aqui você está vivendo? O quanto do que você está ouvindo aqui, em algum grau, você está levando para fora de você? O seu fluxo de saída é 100% proporcional ao seu fluxo de entrada. Lembrem disso. Porque na hora que vocês. É porque a gente não tem campo para pegar esse foco aqui. Mas na hora que vocês entenderem o porquê real disso, a compreensão e a consciência dá outro salto quântico, que é o que a gente vai falar aqui já já. Vamos continuar. Vamos lá. Respira fundo aí. Vamos lá. Que agora a gente vai falar de um negócio pesado, né? E já vou avisar, não tô com incenso, não tô com pedrinha, nada contra. Acredito que tu tem uma questão que vai para muito além, mas vamos lá. A chave para a dimensão espiritual Juliana? Pera, sério que ele vai entrar nisso aí? Dimensão espiritual?
Ah, meu Deus do céu. Como assim? Chave para a dimensão espiritual. Por que dimensão espiritual? A primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo é o que? É algo abstrato, certo? Ô, gente, quando vocês agradecem a inteligência infinita, a Deus, chame como você quiser, mas algo maior do que você, qual que é o primeiro movimento consciente que você faz? Né? Quando vocês vão numa oração, numa egrégora, e tem um poder gigantesco isso. Mas vocês já observaram as pessoas que estão à sua volta e a si próprias? Vocês vão começar a observar. Quando você fala isso, a primeira coisa que a pessoa faz de dimensão espiritual, de Deus, todas as vezes que eu falo isso, você já se sente dar uma descolada de ter que olhar para cima. Dá ou não dá? Fala para mim, entrega real aqui. Hã? Daquela fazer o gol no campo e apontar para cima e falar, foi ele! Né não? Não dá um negócio? Assim, dá uma descolada, né? Tem uma comparação para você entender. Eu vou passar um conceito muito breve aqui que vai ajudar bastante. Que eu gosto muito de um autor que não é muito conhecido, mas é bem polêmico e eu não vou trazer aqui no momento não, que ele diz assim. Quando ele vai explicar sobre espírito, alma e corpo, para direcionamento, eu acho ótimo esse exemplo que ele dá. Ele fala assim, para você nunca mais esquecer e entender o que a gente vai falar agora, tá? O seu corpo tá caminhando, certo? O seu espírito, ele tá ali com você. O seu espírito, não, a sua alma, desculpa, gente. A sua alma tá ali com você, ela tá em volta ali, né? Só que a sua alma consegue dar uma olhadinha para fora assim, e aí ligadinho com você, sentado no topo da montanha, tá seu espírito falando assim: vai para a esquerda. Aí o seu corpo tá indo para a direita. Não, a direita, o caminho tá aqui aberto. Ele vai para a esquerda, que eu sei o que eu tô falando. Vai para a esquerda. E aí você fala: não, não vou para a esquerda, não. Tu continua aí. O que que ele trouxe de exemplo? Que a gente vai juntar tudo agora. Ele trouxe um exemplo para a gente ter a dimensão de altura de conhecimento e consciência. O seu espírito é algo puro. A sua alma está em você em aprendizado. E o seu corpo é o veículo que ela ocupa. Entende? Então, quando o Troll fala assim, ó, a chave para a dimensão espiritual, do que ele está trazendo para nós? É um acesso ao que a você na sua essência mais pura, na sua centelha divina, na sua fonte de criação. Quando ele traz isso, ele traz um exemplo que eu amo aqui, que é o exemplo do quanto a gente busca isso e às vezes não percebe. Ele diz assim, ó: em situações em que a nossa vida está ameaçada, pode ocorrer naturalmente a mudança na consciência do tempo para o momento presente. Isso lá na página 52, tá? A personalidade que tem um passado e um futuro, personalidade que é formada pelo seu tempo psicológico, tá? É substituída por uma presença consciente, intensa, serena, mas ao mesmo tempo alerta. Sempre que uma reação se faz necessária, ela surge desse estado de consciência. Muitas pessoas, embora não percebam, gostam de se envolver em atividades perigosas, como escaladas, montanhas, corridas de automóvel, né? Para se conectar com isso. Por quê que a nossa busca pela vida afeta até os nossos gostos e a nossa busca pelo risco? Se você conhece alguém que é viciado em se meter em encrenca perigosa ou fazer um esporte radical, perceba que essa pessoa busca de uma forma inconsciente uma conexão profunda com o agora. Por que que ela faz isso? Isso é uma chave poderosíssima, gente, para fazer autoanálise, inclusive. Se você resolve escalar uma montanha, ai que desafio bom! Escalar uma montanha.
você precisa estar em estado de presença absoluto. Se distrai escalando a montanha para você ver o que acontece com você. O que vai acontecer com você? Já era. Se distrai pulando de paraquedas. Se distrai correndo de carro. O cara que senta o pé no 120, sabe aquele famosinho pé de chumbo? Quem não conhece, né? Pezinho de chumbo, né não? Que Nossa, o que ele está buscando ali? A adrenalina que leva de forma inconsciente a necessidade e a impossibilidade de sair do estado de presença, porque quando você se conecta no agora, você se conecta com a vida. Vocês já ouviram alguém falar que fazendo esse tipo de atividade ou correndo esse tipo de risco a pessoa se sente vivo? Já ouviram falar? É o inconsciente gritando pelo estado de presença. Vocês já viram algum monge budista desse jeito para buscar estado de presença? Não, né? As pessoas que vocês conceituam como pessoas que têm uma conexão espiritual, porque a gente conhece algumas pessoas que a gente acha, acredita, percebe, sente que tem um negócio diferente ali, né? Você percebe essa pessoa fazendo essas coisas? Não, né? Não tô criticando, não tô falando que não é para você viver novas experiências. Tô falando de casos extremos. Tô falando da busca. Eu tô te trazendo um exemplo para você entender o que é a conexão com o momento presente. Quando você está conectado em plena atenção, tudo em você se transforma. O seu corpo, a sua inteligência, que independe de você, do seu corpo, ela te leva, te obriga, pela situação que você está colocado, a estar presente naquele momento. E nesse momento você está pensando no boleto, gente? Dá para pensar no boleto com um carro a 120 por hora? Dá para pensar no boleto escalando a montanha, fazendo um rapel? Não dá, né? Você tem que pensar o quê? No rapel, na corda que tá subindo e tá descendo, no gancho que falhou, né? Isso é uma necessidade humana. Vocês entendem isso? Por isso que a conexão com a dimensão espiritual, ela é uma busca espiritual. Espiritual. Aí eu te pergunto, o quão mágico seria se você conseguisse sentir essa sensação de júbilo, presença, conexão com o momento que você está vivendo, sem ter que ter o seu corpo nesse estado de alerta? O quanto vale isso para você? E aí, mais à frente, a gente já vai trazer o último ponto de hoje. Eu vou trazer a fala que está lá na página 55, que é dessa pessoa que o Tru está conversando, tá? Que é muito poderosa. Que é assim, ó. Momentos atrás, quando você falou sobre o eterno presente e a irrealidade do passado e do futuro, peguei me olhando através de uma janela para uma determinada árvore. Já tinha olhado muitas vezes antes, mas agora foi diferente. Não percebi a diferença na forma externa, exceto as cores que pareciam mais vivas. Mas havia uma dimensão adicional que antes eu não havia notado. É difícil de explicar, não sei bem. Mas achei ter percebido alguma coisa invisível, como se fosse a essência daquela árvore, ou melhor, um espírito interior, alguma coisa assim. E de alguma forma era como se eu fosse parte dela. Percebo agora que nunca tinha visto de fato a árvore, apenas uma imagem plana. Quando olho para a árvore agora, parte daquela impressão ainda permanece, mas posso sentir que ela está desaparecendo. A experiência já está aparecendo algo do passado. Será que alguma coisa como essa pode ser considerada mais do que um vislumbre? O cara olhou para uma árvore com presença. Daí ele se sentiu parte daquilo, ele percebeu a árvore. Olha a resposta do True. Por um instante, você se libertou do tempo.
Ao se concentrar no presente, pôde perceber a árvore sem o enquadramento da mente. A consciência do ser tornou-se parte da sua percepção. Suprimir a dimensão do tempo faz surgir um tipo de conhecimento que não mata. O espírito mora dentro de cada criatura e coisa. Abaixo ele fala assim: a mente não pode conhecer a árvore. O que ela conhece são apenas os fatos e as informações sobre a árvore. O que ele trouxe aqui pra gente? Você nunca vai conhecer com a mente. Você vai ter o conceito com a sua mente. Quando eu falo árvore para você, você tem uma imagem conceitual na sua cabeça. Quando eu falo Ângela para você, você viu a Ângela aqui, você sabe como é a Ângela, mas você não conhece a Ângela. Quando você olha com presença para alguma coisa, você se desfaz do conceito e presta atenção no que você está vivendo com aquilo agora. E essa conexão, ela não pode ser explicada com a mente, ela pode ser percebida com o espírito. A experiência e o exercício dessa semana para vocês é muito simples. Semana passada vocês olharam sem julgamento. E essa semana eu quero que vocês prestem atenção com o estado de presença no que tocar vocês de olhar. Se for uma árvore, se for um potinho, se for uma pia lavando louça, observa aquilo ali com presença, sem julgamento. O que aquilo está falando para você? Tenta se integrar naquilo, olha os detalhes. E começa a perceber que sentimento vem para você. Porque você... Tem uma pergunta que me fizeram essa semana, que é uma pergunta que faz tempo que não me fazem, né? E eu acho que é uma coisa que vocês deviam de pensar. A pessoa foi direta comigo, falou: Juliana, como saber se eu tô em estado de presença? Porque eu nunca sei se eu tô presente, se eu tô viajando, se eu tô... Eu não sei. Como é que eu fico sabendo disso? Eu achei tão maravilhosa essa pergunta. Eu falei: gente, por mais pessoas assim. Mas como é que eu sei se eu tô em estado de presença? Né? Você vai saber que você está em estado de presença quando você perder a noção do corpo, do espaço e do tempo. Todas as vezes que você não estiver focado no corpo, no espaço e no tempo, espaço é o que tem em volta, tá? Você está em estado de presença. E o estado de presença carrega consigo a essência natural do ser, que é júbilo, alegria e felicidade sem motivo, sem sentido. Lembra da vida? A presença é isso. E essa semana vocês vão olhar para alguma coisa em detalhes, buscando a presença, observando o pensamento que vir, não julga o pensamento quando ele vier. Se você não alimenta o pensamento, ele não tem fonte. Se você o alimenta, ele cria novas histórias e tem força em você. Ele suga da sua força vital para continuar vivendo e alimentar o seu ego. Vem o pensamento, deixa ele ir. Assim como ele vem, ele vai. Foca de novo, tá? E vê o que acontece. Esse foi o capítulo 3, ele é absolutamente transformador. E esse exercício que eu dei para vocês, isso leva a salto quântico. O que é um salto quântico, Juliana? Eu vou ficar milionária amanhã? Vou? Depende. Depender do quanto que você dá crédito a isso. Mas, enfim, isso é para outra conversa. Porque isso aí é mais difícil. Mas vamos lá. Quando você trabalha em estado de presença, o salto quântico de consciência você consegue se separar do tempo psicológico. E você, nesse estágio, no terceiro capítulo da você já consegue fazer isso. Certo? Perguntas? Dúvidas? Não? Giovana, pode encerrar a gravação. Para você que está vendo aqui, tem mais informações aqui embaixo, material também. A gente vai conversando e a gente vai se falar no capítulo 4. Até a próxima aula.